Qual é a relação da fábula com o comportamento humano? Hoje eu quero falar com vocês sobre a história da Branca de Neve, na qual que, no seu sentido original, né, escritos pelos irmãos Grimm, tinha muito mais a ver com a madrasta do que com a própria Branca de Neve. Se você quiser saber sobre a causa do narcisismo materno, fique conosco após o sinal da vinheta. Se olharmos, por exemplo, a história original, né, da Branca de Neve, o final dele é muito mais dramático do qual que nós vemos, porque antigamente as fábulas, né, ela tinha uma conotação, na verdade, de falar sobre as ambiguidades do comportamento humano. Os irmãos Grimm, quando foram escrever, né, sobre a fábula da Branca de Neve, embora não tenha só uma fábula, mas tem várias fábulas, né, sobre a Branca de Neve, o final era tipicamente trágico, né, como todas as outras fábulas, assim como de La Métrie, né, também. Mas o interessante é que a fábula da Branca de Neve ela está mais centrada na característica da rainha. O porquê isso, né? O interessante é que quando vemos, por exemplo, na história, né, da fábula, o interessante é que a palavra fábula, né, ela vem da palavra fabular, contar, né? Então, era algo que era transmitido, por exemplo, né, vamos dizer assim, de uma maneira oral, né, para que as crianças pudessem entender o comportamento do ser humano e as suas ambiguidades. Então, a fábula ela tinha essa conotação. Mas quando eu falo da rainha, o que que eu estou dizendo com isso? Porque o interessante é que na fábula a rainha ela sempre falava a seguinte mensagem: o reino estava em paz, tudo estava bem, a cidade estava bem, tudo estava correto, mediante uma coisa. Por exemplo, toda vez que ela chegava no espelho e falava: espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E o espelho falava, né? Dentro da fábula: rainha, você é a mais linda de todas as mulheres. Aí chegava em outro aspecto. Outro dia, na verdade, a rainha falava novamente: espelho, espelho meu, quem é mais bela entre todas as mulheres? E o rei, né, o espelho, né, ainda falava: é tu, rainha, a mulher mais linda do mundo. E a rainha continuou repetindo isso, né? Estou falando de uma maneira muito mais otimizada a história. Mas na terceira vez, quando o espelho diz para a rainha, quando a rainha fala novamente ao espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu? Quando o espelho fala a verdade: não, rainha, Branca de Neve é mais bonita do que a vossa, né, majestade. O que que aconteceu? Quando o encanto dela foi despedaçado, quando ela foi confrontada com a realidade, o que que ela fez? Ela quebrou o espelho, né? Amaldiçoou a cidade, ela destruiu a cidade, se tornou bruxa, né? E envenenou a Branca de Neve. Nos contos do irmão Grimm, ela dá uma maçã para a Cinderela e a Cinderela engasga com a maçã. Do qual que quando vem uma pessoa ajudar a Branca de Neve depois, que achava que estava morta, né? A pessoa tropeça, por exemplo, sobre uma pedra e ela cospe a maçã e ela volta a viver. A Disney apenas romantizou. Mas o que eu quero dizer com isso? O interessante é que uma pessoa quando não é confrontada, para ela tudo está bem. A questão é quem é você quando você encara a realidade. Por quê? Porque, por exemplo, vemos em alguns aspectos, tá? Dentro dessa fábula, que é o espelho, né? O espelho, ele não mostra para a gente o que a gente é, mas sim o que a gente quer ver. Por quê? Interessante que o corpo fala e a mente entende.
Muitas vezes, quando você olha para o espelho, você muitas vezes olha e se engana. Não, eu não sou desse jeito conforme estou me vendo. Então, eu estou fazendo uma narrativa que eu tenho de mim em relação à minha imagem. Então, as pessoas não têm essa conotação de ligar a imagem com o real, o ideal com o real. Então, fazendo uma espécie de metáfora, a rainha, quando ela olhava para o espelho, ela olhava para si mesma e acreditava que ninguém era mais linda do que ela. Até quando, por exemplo, ela é confrontada. Então, para o narcisista, quando tudo está dentro do seu domínio, tudo está bem. Mas quando está fora do seu domínio, ele destrói tudo. Então, esse é o aspecto, por exemplo, da mãe narcisista. A mãe, por exemplo, quando ela vê uma filha que está crescendo, está ficando mais bela, ela se sente ameaçada pela filha e ela começa a personalizar a filha de tudo aquilo que ela é e não aceita. Se ela é invejosa, vai chamar a filha de invejosa. Se ela é infeliz, vai chamar a filha de infeliz. Se ela se sente ameaçada pela filha, que na verdade é o contrário, ela que está ameaçando a filha, porque a filha está ficando mais bela do que a mãe, ela vai fazer o que? Querer expulsar a filha, não da vida, não do lar, mas sim do lugar dela, porque ela vai ficar mais bonita do que a mãe. Então a mãe, quando ela é, na verdade, narcisista, ela tem essa característica, tá? A seguinte que ela tem é essa inveja patológica. Por que inveja patológica? A palavra inveja significa aquilo que não se vê. O invejoso não se vê invejoso, mas ele demonstra a inveja constantemente. Ele não se vê. Por isso que vem a palavra invidere. É aquela questão. Se Pedro fala de João, de quem que eu vou saber mais? Eu vou saber mais de Pedro que fala de João, não do próprio João que eu o conheço. Então a pessoa que é narcisista, quando ela vai falar com o terceiro, ele sempre vai falar acerca dos defeitos dele. Então, muitas vezes a mãe narcisista tem inveja da filha, é uma inveja patológica, se sente ameaçada pela filha. Então, tudo aquilo que a filha veste, ela vai vestir igual. Se a filha compra uma roupa, ela quer comprar uma roupa igual. Se a filha compra uma calça nova, ela quer comprar uma calça igual. Por quê? Ela está, na verdade, lutando contra a filha para ver quem chama mais atenção entre os amigos da própria filha, tá? Então, por exemplo, muitas vezes os amigos olham, né, da filha e falam assim: nossa, sua mãe está tão bonita quanto você. Então, a mãe, ela se sente totalmente melhor do que a filha, mas ela sempre tenta, na verdade, ser melhor do que ela, não sendo, porque a filha não está lá para confrontar com a mãe, que é narcisista. Mas a mãe que é narcisista quer confrontar com a filha que é melhor do que ela. Porque, por exemplo, se a mãe é somente bela e a filha é totalmente inteligente, ela sempre vai falar que inteligência não é tudo. Se a filha é mais inteligente do que a mãe e a mãe não é tão bela, né, a mãe vai falar: nossa, a inteligência não é tudo. Então, você vê que o invejoso ele sempre tem essa característica, na verdade, de solapar o lugar do outro. O interessante também, né, é a máscara de manipulação. Então ela sempre tenta manipular tudo ao próprio favor. Por exemplo, quando você vê dentro da fábula o que a rainha faz quando ela é confrontada pela filha que está crescendo, né, no qual que é uma filha adotiva, o que ela faz? Ela contrata uma pessoa para matar a Branca de Neve. A Branca de Neve pega, ela foge, né? Dentro da fábula. Então, tudo que ela faz é para destruir a filha. Então, por exemplo, quando ela se transforma em bruxa, vai lá e oferece uma maçã para ela. Então, você vê que ela se transformou numa bruxa, mas só que ela tinha a mentalidade da rainha. A bruxa e a rainha é a mesma pessoa, mas só que a conotação de, vamos dizer assim, de uma falsa estética ou de uma estética feia não está na imagem, mas sim está na intenção. Então,
Muitas vezes a pessoa pode se mascarar de alguém maldoso para fazer algo benéfico, entre aspas, e uma pessoa que é maldosa quer se mascarar de uma pessoa bondosa e quer, por exemplo, manipular, né, de uma maneira totalmente sutil. Né? E muitas vezes a pessoa vai acreditar que isso é uma espécie de persuasão, mas não, mas sim, na verdade, de manipular. Né? O interessante também vemos, por exemplo, que é o ego, né, dilacerado por trás da coroa. Tem gente que, por exemplo, que sempre se acha rei, sempre acredita que é rei, rainha, mas sempre está procurando a aprovação de alguém. Então você vê que o título dessa pessoa não vale nada, né? Mas o narcisista e o manipulador, ele sempre se preocupa mais com a forma do que com o conteúdo. Ela quer mostrar que está bom. Ela quer mostrar que domina. Ela quer mostrar que ela é melhor do que até a própria filha. Mas por dentro ela se sente ameaçada pela filha. Então, ela tem aquela coroa, né? Vamos falar assim, metaforicamente, de que ela é melhor do que todo mundo, que ela rege o lar, mas na maioria das vezes ela se sente ameaçada pelos filhos. Então, uma pessoa que se sente totalmente ameaçada pelos filhos vai manipular e ele destrói o lar a favor da imagem que quer criar. Então, uma pessoa que é totalmente manipuladora se preocupa apenas com sua própria reputação e não com a consciência. Então, esse foi o tema de hoje, tá? Que eu falei com vocês sobre a Rainha Má, que é o narcisismo sombrio que nós vemos, né, na fábula, né, da Branca de Neve. E tem vários outros contos também que eu posso falar com vocês. Mas caso vocês quiserem que eu fale sobre outros contos, comentem aí no campo das notificações, tá? E muitas vezes eu agradeço e continuo agradecendo pelo carinho de vocês. E se vocês gostaram também do tema de hoje, né? Por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. E eu queria saber de vocês, qual o traço da rainha má mais espelha em ações reais? Do qual que você conheceu no trabalho acerca de uma tia ou de um tio, vamos dizer assim, que é o rei também. Tem várias pessoas que têm esse estômago de rei, né? Como se o mundo virasse apenas em torno do próprio umbigo. E como sempre, eu agradeço mais uma vez o carinho e a atenção de todos e até o próximo.